Oi, pessoal do primeiro ano. Espero que todo mundo esteja bem, né? De novo, mais uma vez, né? Mas a gente tem que perguntar porque esse vírus está deixando a gente muito preocupado. Espero que isso termine logo, né? Porque, como eu falei anteriormente, a presença física de vocês é muito importante. E a nossa também, né? Então eu espero que isso daí termine, até porque também eu acho que ninguém aguenta mais ficar em isolamento. Então termine pra gente poder dar continuidade à nossa vida, porque tá difícil. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as características dos seres vivos. Existem várias características, né? Vou citar algumas, a gente vai falar sobre algumas. Que é, primeiro, todo mundo está cansado de saber que todo ser vivo é formado por célula, né? E essa célula vai determinar como o ser vivo é. Se ele é unicelular, se ele é pluricelular, se ele é eucarionte ou se ele é procarionte, né? Unicelular, o que são indivíduos unicelulares? Que só possuem uma célula. Quem é o organismo unicelular? Principalmente que a gente mais conhece aí, as bactérias. Só são elas? Não, os fungos também são, alguns fungos são unicelulares, tá? Mas o que a gente mais vê que só no grupo só possui indivíduos unicelulares são as bactérias, certo? Lá do reino Monera. Pluricelulares, a maioria dos seres, com exceção das bactérias, né? Os fungos, quando eu falei que eles são unicelulares, possuem uma célula só, além de ser unicelular, tem fungos também que são pluricelulares. Então, o reino fungi possui os dois tipos, certo? Ser eucarionte e procarionte. Tô falando aí só a nível celular, tá? Tô falando só em relação à célula. Eles são unicelulares, pluricelulares, eucarionte, procarionte. Diferença entre eucarionte e procarionte, lembram? Isso aí a gente vê desde o nono ano, oitavo ano, que a gente vai lá estudar as células. Eucariontes possuem a carioteca, né? Carioteca é o quê? Aquela membrana nuclear que deixa o núcleo compactadinho, bonitinho, individualizadinho, tá? Dentro da célula. Essas são as células eucariontes. Procariontes, elas não possuem, quer dizer, essa membrana nuclear. Elas não possuem essa carioteca. Então, o que acontece? O material genético dela fica todo disperso no citoplasma. Então, eu não posso dizer que ela tem núcleo. Eu posso dizer que ela tem nucleóide, que é diferente, tá? O núcleo é todo compactado e a proteção dele é a membrana nuclear, que é a carioteca, certo? Nas células eucariontes. Na célula procarionte não tem essa proteção, então aquele material genético fica todo espalhado pela célula, que a gente não pode dizer que é núcleo. Então a gente chama de nucleóide, tem outro nome, tá? Isso daí depois a gente vai ver com mais tempo, mas é só para vocês saberem a diferença, tá? Na célula eucarionte, a gente sabe que tem dois tipos, procarionte e eucarionte. Na célula eucarionte, eu tenho dois tipos de célula, tá? A célula eucarionte animal e a célula eucarionte vegetal, certo? O que o vegetal precisa fazer que o animal não precisa fazer? Fotossíntese. Então, ela vai ter organelas que vão ajudar ela a fazer a fotossíntese, certo? Qual organela é essa? Cloroplastos, né? Que tem dentro a clorofila, aquele pigmento verde, e que vai ajudar ela a fazer a fotossíntese. Célula animal precisa de cloroplasto? Não. Por quê? Faz fotossíntese? Não. Então não precisa de cloroplasto, tá? Além do cloroplasto, a célula animal também tem uma parede celular que fica ali juntinho com a membrana plasmática para dar ao vegetal uma sustentabilidade. Por que sustentabilidade? Para a gente se sustentar, a gente possui os ossos, o esqueleto. O vegetal, eu não conheci por enquanto nenhum vegetal que tenha osso. Se vocês tiverem conhecido, vocês me falem, mas até hoje eu não conheci nenhum que tenha osso.
Então, o vegetal não tem osso. Mas como é que ele faz para ele ficar, ter sustentação? Ele possui essa parede celular, tá? Que é responsável por essa sustentação do vegetal. Então, ó, a célula vegetal, né? Tem 3 características que vão se diferenciar da célula animal. Os cloroplastos, que fazem a fotossíntese, a parede celular, né? E tem uma outra coisa também que até a célula animal tem, que são os vacúolos. Só que na célula vegetal, depois a gente vai ver na imagem, se não der para ver hoje, a gente vai ver semana que vem, porque a gente vai continuar a falar sobre isso. Na célula vegetal, eu tenho perto do núcleo um vacúolo grande e central ali, porque o núcleo fica no centro e esse vacúolo também vai ficar no centro. Eu acho que numa aula que a gente teve, uma das últimas aulas, a gente viu isso até lá no laboratório, naquela célula que a gente tem lá, né? A gente viu até isso. Então, a célula vegetal, ela tem essas 3 características que a animal não tem, que é o vacúolo grande e central, né? A célula animal até tem vacúolo, mas são vários vacúolos. O vegetal só tem um grande. Tem a parede celular e tem também os cloroplastos. Na célula animal, célula eucarionte animal, a gente tem também uma organela que o vegetal não tem, que são os centríolos, que são responsáveis pela divisão celular. Então, na célula vegetal tem essas 3 organelas, e na animal a gente tem os centríolos, que não está presente na célula vegetal, né? Então, quando a gente fala de célula, a célula tem essas 4 classificações, né? Pluricelular, unicelular, eucarionte e procarionte. Aqui nessa classificação aqui, eu poderia colocar até um aqui, ó, tem 4, né? Mas um aqui, indivíduo, né? Que a gente tem indivíduos unicelulares, pluricelulares, mas eu poderia até colocar um aqui que são os acelulares, que é aqueles que não têm células, que são os vírus, né? Então, em relação à célula, presença, ausência, né? A gente pode classificar acelulares, acelulares, unicelulares e pluricelulares. E em relação à forma da célula, a gente pode dizer assim, a gente pode classificar de eucarionte e procarionte. Isso a nível celular, tá? Todos os seres vivos, eles possuem uma composição química, tá? O que é a composição química? São grupamentos de átomos. Esses átomos vão gerar, né, nas células, as substâncias orgânicas e inorgânicas, certo? As substâncias inorgânicas são a água e os sais minerais. Substâncias orgânicas, carboidrato, lipídios, vitaminas, proteínas e faltam ácidos nucleicos, tá? A gente tem esses 5, que a gente fala que é composição química, porque são formados por átomos. Então, a água, ela tem grande importância para o nosso corpo, não só para hidratar, mas ela vai regular a gente chama de balanço hídrico, a quantidade de água que vai entrar, vai sair do nosso organismo. A gente precisa disso. E a água vai controlar também o que a gente chama de homeostase. O que é homeostase? Ela vai manter todo o nosso corpo funcionando em perfeita harmonia, porque o nosso corpo ele tem que funcionar em perfeita harmonia. Então, a água, junto com outras substâncias, ela é um grande fator muito importante para que o nosso organismo, todos os nossos órgãos, eles vivam em harmonia, um ajudando o outro a funcionar. Porque a gente sabe que se um não funcionar direito, esse um, se ele causasse problema só nele, estava ótimo. Eu ia tratar do problema dele só, né? Só que ele não vai causar problema só para ele. Ele vai causar problema para o todo, né? Para o nosso organismo todo. Se o nosso coração não funcionar direito, o que vai acontecer? Vários órgãos vão parar de funcionar,
né? Se o nosso rim não funcionar direito, nosso rim é o quê? Responsável por filtrar o sangue e transformar ele em urina. Se o meu rim não funcionar direito, eu vou ter um acúmulo de substâncias tóxicas dentro do meu organismo. Porque a urina, quando a gente urina, nada mais é do que a água junto com substância tóxica que não pode ficar dentro do meu organismo em determinada quantidade. Então eu tenho que expulsar, né, aquela substância tóxica ali. Eu possuo essa substância no meu sangue? Possuo, tá? Uma quantidade normal. A partir do momento que aquela quantidade vai subindo, eu preciso eliminar, certo? Eu elimino através de quê? Da urina. Se eu não estiver eliminando, eu vou gerar problema só para o rim? Só para o rim ali? Não. Vou gerar problema para um monte de órgãos que depende daquela filtração ali, né? Porque ele vai filtrar o sangue, vai tirar do sangue as substâncias indesejáveis, né, tóxicas ali para o nosso organismo e vai liberar através da urina. Então, tudo tem que estar em perfeita harmonia. Os sais minerais, existem vários sais minerais diferentes, cálcio, ferro, fósforo. Cada um tem uma função específica no nosso organismo, tá? Que a gente vai ver depois. O cálcio, né, tá mais ligado ao osso, formação óssea, né? O ferro tá lá mais ligado lá na hemácia, que é responsável pelo transporte gasoso. Então, os sais minerais a gente tem vários e cada um com uma função diferente. Sais minerais a gente tem também muito, a gente consegue ver muito na tabela periódica, tá? Lá em química. Em química, se vocês observarem, tem cálcio, tem ferro, tem magnésio, isso tudo é sais minerais, tá? Então, a gente vê que a biologia está bem interligada a outra disciplina, tá? A gente tem as substâncias orgânicas, né? Que são os carboidratos, que é o que dá energia para a gente, para o nosso corpo funcionar, que é o que dá energia imediata à nossa célula. Eu preciso de energia imediata, utilizo os carboidratos, a glicose, tá? Eu preciso reservar a energia, eu preciso de energia de reserva. Vou falar com quem? Os lipídios, que são as gorduras, tá? As gorduras, elas vão reservar a energia pra gente, para quando a gente precisar utilizar, a gente ter uma reserva, tá? As vitaminas também tem várias funções, porque cada vitamina a gente tem vitamina A, B, C, D, E, K, né? O que a gente menos conhece aí é a K, né? Porque a K é responsável pela coagulação do sangue. Quando a gente vai fazer algum tipo de cirurgia, a gente faz uns testes no laboratório, aperta aqui com aquele garrote para ver se vai ficar com umas manchinhas vermelhas, né? Se ficar com aquela manchinha vermelha, indica que é deficiência de vitamina K, na maioria dos casos, tá? Pode ser outra coisa, mas na maioria dos casos é deficiência de vitamina K. Então, de acordo com a vermelhidão que a gente vai ver, né? A gente vai botar resultado positivo ou negativo, o médico vai saber que antes de operar, ele vai ter que dar um suplemento, vai dar uma vitamina K para poder melhorar na coagulação, porque esse paciente tem risco de ter algum problema em relação à coagulação no momento da cirurgia. Então, é bem importante, tá? A vitamina C, que é o que a gente mais conhece também, que é responsável por ajudar o nosso sistema imunológico, certo? Quando a gente fala em vitamina C, a vitamina C ajuda no sistema imunológico, né? E também ela ajuda a capturar o ferro de determinadas substâncias, determinadas comidas. Quem gosta de feijoada, né? Quem come feijoada, e a feijoada mesmo, né? Tem o feijão, com aquele monte de carne dentro, eu particularmente não gosto, né? O feijão tem que ser puro, então com máximo com uma linguiça, né? Então a gente tem o feijão, eu tenho a couve, e também tem a laranja. Aí todo mundo pensa que a laranja ali tá ali para melhorar a digestão. Só que não é para melhorar a digestão. A laranja tá ali porque ela fixa o ferro. E o nosso organismo, ele não é tão capaz, ele não consegue fixar o ferro com tanta eficiência. Ele precisa de ajuda. Quem vai dar essa ajuda para ele? A vitamina C. Tá? Então a feijoada ali, junto com a laranja,
A laranja não é para ajudar na digestão, como todo mundo pensa. A laranja está ali para ajudar a fixar o ferro. O ferro está onde? No feijão, e o ferro está na couve, né? O ferro está em verduras verdes escuras, né? Então, a laranja está ali justamente para isso, para ajudar a fixar, tá? Então, a gente já viu carboidrato, a gente falou dos lipídios, das vitaminas, as proteínas têm um papel super importante, porque as proteínas são as formadoras da célula. E a gente precisa de proteína o tempo todo, porque a gente está formando célula o tempo todo. A gente o tempo todo está perdendo várias células. A gente toma banho, quando vai tomar banho, a água caindo, você passando sabonete, a gente está perdendo célula, tá? Dentro do nosso organismo, nossas células estão morrendo. Cada segundo morre milhares de células e a gente tem que repor essa célula. Quem ajuda essa fabricação, essa formação das células, principalmente na membrana plasmática, quem ajuda essa formação? As proteínas, tá? Só isso que é a função da proteína? Claro que não, tá? Proteína, além de ajudar, fazer parte da estrutura celular, ela também ajuda na nossa defesa imunológica, porque os anticorpos, que são os que defendem a gente contra micro-organismos invasores, eles são proteínas, tá? Além disso, essas mesmas proteínas, né? Proteínas, só que proteínas diferentes, né? Elas facilitam as reações químicas que ocorrem dentro do nosso organismo, que a gente chama de enzimas, tá? As enzimas são proteínas que a gente chama catalisadoras. O que é isso? Elas auxiliam o nosso organismo a realizar qualquer reação química. Que reação química que a gente faz o tempo todo? O que vocês acham? Quais são? A gente está vivo, já é um monte de reação química que a gente faz, tá? A gente respira, a gente come, a gente libera o suco gástrico, a gente filtra o sangue para se transformar em urina. Isso tudo são reações químicas. E isso tudo está envolvido com proteínas, as enzimas, tá? E além das enzimas, por último, e para a gente finalizar, a gente tem os ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos são dois. Quem é? Né? Quem são? O DNA, que é ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico, tá? Esses dois ficam lá dentro do núcleo da célula, isso quando tem núcleo, porque os procariontes não tem núcleo, né? Tem um nucleolo, então o código genético, né? Os ácidos nucleicos ficam espalhados ali no citoplasma, mas quando tem núcleo bonitinho nas células eucariontes, o ácido nucleico, que é o DNA, e o RNA, DNA, ácido desoxirribonucleico, RNA, ácido ribonucleico, certo? E por hoje, né, acho que eu já falei demais, vocês não aguentam mais a minha voz, por hoje a gente vai ficar por aqui, tá? Na próxima aula a gente continua e eu mostro para vocês as células, diferença entre as células, vegetal, animal, as procariontes, tá? Mas por hoje a gente vai encerrar por aqui. Vejam o portal lá da plataforma, que eu vou passar uns exercícios para vocês. Estudem, se cuidem, tá? Beijo para vocês.